Durante muito tempo, eu tive medo de ser quem eu sou, medo de demonstrar por fora como eu já sentia aqui dentro. Inclusive, gente, eu quase morri sem conseguir chegar à minha própria verdade. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Oi, gente, Raila sou eu e esse é o meu canal. Então, gente, antes de começar o vídeo, eu peço para vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho, curtir, comentar. Isso ajuda bastante o meu canal a crescer. E também me siga nas redes sociais. Eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo para vocês me seguirem também. Então vamos ao vídeo. Como que eu me descobri uma mulher trans? Inclusive, não foi só o descobrimento, mas como que eu assumi para mim mesma que eu sou uma mulher trans. Quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu comecei a ter mais contato com pessoas trans, não binárias, fui conhecendo ali outras vertentes da sigla LGBTQIAPN+, e com isso fui conhecendo novas realidades e eu percebi que eu não tinha tanto contato assim com outras pessoas da nossa sigla. Na minha cidade, eu tinha mais contato com pessoas cis, que eram gays ou lésbicas, mas de fato com pessoas trans eu não tinha muito contato. Eu lembro assim que na minha época a gente nem falava muito sobre pessoas trans, mulheres trans, travestis, homens trans, então era um pouco distante da minha realidade. Quando eu cheguei aqui em Florianópolis, que eu comecei a ter contato com essas pessoas, que eu comecei a entender que eu não me identificava com o gênero que me foi imposto. Só que mesmo assim, eu ainda não tinha coragem de admitir isso nem para mim mesma, e imagina me mostrar para a sociedade como eu já me sentia aqui e aqui, como eu me sentia por dentro. A melhor forma de escapar disso, como eu sabia que a vida das pessoas trans eram bem difíceis, então primeiro eu me coloquei, eu sou uma pessoa não binária, não me identifico nem com um, não me identifico nem com outro. Mas no fundo, eu já sabia que eu era uma mulher trans, já tinha uma vozinha aqui na minha cabeça falando assim, você sabe com que você se identifica, você sabe disso desde criança, mas você não quer assumir. E é verdade, eu não lembro de ter comentado isso com ninguém, nem com amigos mais próximos. Era uma coisa que eu tinha muito dentro de mim e que eu não tinha coragem de compartilhar com ninguém. Tanto que quando tinha campanha para pessoas LGBTQIAPN+, eu sempre fugia um pouco ali da letra T, com medo de ser descoberta, com esse receio, será que as pessoas vão descobrir? Será que as pessoas vão saber que eu sou uma pessoa trans, que eu não me identifico? Então, eu tinha esse receio, então eu fugia um pouco da letra T. Até que eu comecei, eu falei assim, não posso fugir disso porque faz parte ali da sigla e não tem como as pessoas, saberem como eu sou por dentro. A vida foi passando, só que eu já um pouquinho na minha cabeça, eu já fui me preparando para isso, sabe? Eu sempre quis ter o cabelo grande, sempre quis deixar a minha unha crescer, então eu pintava a unha, fui deixando o cabelo crescer, coloquei tranças, mas ainda ali com o receio de performar o feminino, sabe? Inclusive, gente, como que a vida é, né? Antes mesmo de eu assumir pra mim mesma que eu tinha essa vontade, outras pessoas cis já se perguntavam se eu era uma mulher trans, que as pessoas já tinham um pouco as pessoas já me viam daquela forma. Só que eu ainda tinha essa dificuldade de me ver por dentro. Eu lembro que uma vez eu fui na casa de uma amiga e o marido dela é hétero, branco, falou assim pra ela, isso foi o dia da minha transição, né? Falou assim, é uma menina trans, né? Aí falou assim, não sei, acho que não. Assim, tem certeza? Então assim, ele já viu isso em mim. E daí depois ela me contou e eu fiquei com isso na cabeça, né? Mas deixei isso pra lá. Uma outra vez, uma amiga minha
que também é cis, chegou no Dia das Mulheres e falou assim: amiga, tu quer tirar uma foto com a gente? A gente trabalhava junto, né? Mas ela já era minha amiga há muito tempo. Falei, ai, amiga, eu acho que não. Isso foi um pouquinho antes de eu começar a fazer minha transição, foi no mesmo mês. Só que eu ainda tava com um pouquinho de receio. Só que antes disso, gente, já nessa mesma empresa, eu já comecei a ter mais contato com pessoas trans, com homens, com mulheres, só que muito mais com mulheres. E foi a partir daquele momento que eu meio que já senti que eu fui me preparando, sabe? Para alguma mudança. Não sei, né? Uma curiosidade ali, perguntando sobre hormônios, perguntando sobre a vida delas. Porque na minha cabeça, gente, a vida de uma mulher trans era só preconceito, 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 não vou conseguir emprego, vou ter que partir. Então eu já tinha essas coisas na minha cabeça e eu morria de medo de justamente acabar indo para essa vida. Mas eu comecei a ver que as meninas trans, assim como os homens trans também, eles tinham uma vida completamente normal. Eles iam ao mercado, eles saíam, iam para bares, conheciam pessoas, bebiam. Eles tinham uma vida normal. A vida não era só preconceito, enfurnada dentro de casa, com medo de sair, ou só numa esquina de... Não. E foi a partir daquele momento de tendo mais contato com mulheres trans que eu já comecei a ficar mais confortável comigo mesmo. Só que assim, ainda tinha aquele receio, ainda tinha aquele medo de me mostrar para a sociedade, né? Assim que eu comecei nesse emprego, eu já não estava me sentindo muito bem. Só que ali pro final do ano, eu piorei, eu fiquei muito doente. Eu ia no hospital, tomava soro, passavam remédios e os médicos não sabiam o que eu tinha. E cada vez mais eu fui ficando doente, fraca. Eu pensei, falei, gente, é isso. Vou dessa pra melhor. E simplesmente não fiz absolutamente nada do que eu queria e não tive coragem de ser quem eu realmente sou. De ser quem eu já me sentia por dentro, isso desde criança. Aí, graças a Deus, um médico descobriu o que eu tinha, fiz um tratamento, melhorei. Cheguei pro meu marido, conversei, olha, é isso, eu me sinto assim. Ele já tinha mais ou menos uma ideia, porque ele é meu marido e já convivia comigo. Ele já tinha ali uma ciência disso, mas ele também achava que eu não ia ter coragem, né? De acordo com ele, então, ele sempre achou que eu tivesse essa coragem. Então, foi uma pessoa que acreditou bastante em mim. Inclusive, foi uma das pessoas que mais me apoiou no início da minha transição. Eu morria de medo de sair sozinha, então ele ia me pegar no trabalho, ele ia me deixar no trabalho. E aí, chegou um dia, falei, não posso continuar assim, sem viver a minha verdade, e vai ser isso. Cheguei, já escolhi um nome, porque eu já tinha esse nome desde que eu era criança. Fui atrás de psicólogo, fui atrás de saber como era feita ali a hormonização, fui atrás de médico, fui atrás do ambulatório trans. E aí eu já comecei a minha transição, porque eu também, como eu já tinha passado por uma situação de doença, eu falei assim, não, eu tenho que fazer tudo certinho, porque eu sei que essa questão de hormonização, ela é complicada. Então fui atrás de médico, fui atrás de psicólogo, porque eu sabia que não ia ser fácil, por mais que eu tivesse essa outra impressão das mulheres trans ali do meu trabalho, eu sei também que não é fácil. Então, já fui atrás dessas coisas, eu só tinha um vestido, um batom, uma sandália e fui trabalhar assim. Já cheguei, olha, eu sou uma mulher trans, meu nome é esse, muda no sistema. Então, gente, foi assim que eu me descobri como uma mulher trans. Levou um tempo, levou praticamente a minha vida toda. No fundo, eu já tinha esse sentimento, eu já sabia. Porque pra mim, assim, ó, é muito nítido. Eu lembro que uma vez, isso na época da escola, eu até falei assim, cara, eu passei por umas mulheres trans e eu falei assim, cara, nunca que eu vou ter coragem de sair assim. Nunca que eu vou ter. E eu achei muito incrível, muito corajoso da parte daquelas mulheres saírem, mas assim, ó, muito tempo atrás, numa cidade pequena lá no interior do norte. A gente sabe que não é fácil. Então foi isso, gente. Hoje eu consigo me olhar no espelho com mais amor. Eu já consigo ser verdadeira com quem eu me sinto, com quem eu me sinto. Hoje eu já consigo
ser verdadeira comigo mesma, de me olhar no espelho, mesmo com algumas disforias, a gente sabe que isso acontece, só que hoje eu me sinto muito mais feliz me olhando no espelho e sendo verdadeiramente quem eu sou. E você, conhece alguma pessoa trans? Já participou do início de uma transição de alguém? Se você for uma mulher trans assistindo ou um homem trans, me conta como é que foi o início da sua transição. Então, gente, por hoje é isso. Peço que vocês se inscrevam no meu canal, curta, compartilha, comenta, me siga nas redes sociais, que isso me ajuda muito, viu? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!